O som de passos apressados sobre o cascalho da estrada ecoou na pequena vila de Chipping Warden. Thomas Layton, um homem de ombros largos e mãos calejadas pelo trabalho no campo, parou de cortar lenha ao ver o carteiro aproximar-se. O envelope pardo em sua mão tremia como uma folha ao vento. Ele sabia o que aquilo significava antes mesmo de abri-lo. A carta, marcada com o selo do Exército Real Britânico, continha poucas palavras, mas seu peso parecia esmagar o ar ao redor. Thomas foi convocado de volta ao serviço militar. Como veterano da Segunda Guerra dos Boeres, sabia que não poderia recusar. A guerra na Europa precisava de todos os homens capazes, e ele, apesar dos anos de paz, ainda era capaz. "Vai voltar, pai!" A voz de Edward, seu filho de 19 anos, cortou o silêncio. Edward estava ao seu lado, com o olhar determinado de alguém que desejava fazer parte de algo maior. Ele já falava sobre se alistar há meses, ignorando as súplicas de sua mãe, Mary, que temia pela segurança de ambos. Thomas hesitou, segurando a carta como se pudesse queimá-la com a força de sua vontade. "Não é algo que eu escolha, filho. É um dever." Edward deu um passo à frente, os olhos brilhando com uma mistura de medo e empolgação. "Então vou com você. Não posso deixar que enfrente isso sozinho." Mary, que havia saído da casa com um avental em mãos, deixou-o cair ao ouvir as palavras de Edward. "Não, isso não está certo. Thomas, você já fez sua parte. E Edward, você é só um garoto." "Mary," Thomas começou, colocando a mão sobre o ombro dela. "Eu não posso evitar isso. E Edward, se ele decidir ir, não sou eu quem vai impedir. Só posso prometer que vou protegê-lo." A decisão foi tomada ali, mesmo contra os protestos de Mary. Dias depois, pai e filho embarcaram para o treinamento, deixando a fazenda para trás. Mary ficou na varanda, segurando a carta que Thomas deixara com um breve aviso. "Voltaremos em breve." O trem que os levou ao centro de alistamento estava lotado de homens com expressões diversas, alguns animados, outros temerosos. Thomas observava Edward, cuja determinação parecia crescer a cada quilômetro percorrido. "Você acha que vai ser como as histórias, pai? Heroísmo, bandeiras, vitórias." Thomas suspirou. Ele sabia que a guerra era qualquer coisa, menos heróica. "Eu espero que seja diferente para você, filho. Mas lembre-se, não importa o que aconteça, você precisa voltar." Enquanto o trem apitava ao chegar ao destino, Thomas sentiu um aperto no peito. Ele não sabia se algum deles voltaria para casa, mas uma coisa era certa: juntos enfrentariam o que viesse. A chuva era constante quando Thomas e Edward Layton desembarcaram no fronte. O ar estava impregnado de um cheiro acre, uma mistura de lama, pólvora e carne queimada. Ao longe, o som do bombardeio ecoava como trovões intermináveis. Para Edward, tudo parecia um pesadelo. Para Thomas, era um retorno a algo que ele desejava nunca mais ver. "Bem-vindos à frente ocidental", anunciou o sargento que os recebeu. "Aqui, o inferno é um lugar mais confortável do que nossas trincheiras." O comentário provocou risos secos de alguns soldados, mas Edward engoliu em seco. Eles foram conduzidos para a linha de frente, caminhando por passagens estreitas e escorregadias. As trincheiras eram uma confusão de tábuas apodrecidas e lama, com homens encharcados tentando aquecer-se ao redor de pequenos fogareiros. Thomas viu os olhares vazios de alguns soldados e reconheceu neles o peso de quem já vira demais. "Pai." Edward começou, mas sua voz morreu ao ver um corpo sendo retirado de uma vala. Ele não conseguiu desviar o olhar. "Isso é o que nos espera?" Thomas colocou a mão no ombro do filho. "É o que estamos aqui para evitar se pudermos. Fique perto de mim e lembraremos por que estamos aqui." Naquela noite, enquanto a chuva aumentava, pai e filho conheceram os outros soldados de sua unidade. Havia o capitão Harrington, um homem magro e sério, cuja experiência como líder era evidente em sua postura. "Amanhã vocês estarão em patrulha comigo", ele informou. "Espero que estejam prontos." Entre os homens também estava Alfred Green, um jovem soldado que parecia ter a mesma idade de Edward,
mas com um semblante endurecido. É sua primeira vez? Perguntou a Edward, enquanto tentava acender um cigarro molhado. Sim, respondeu Edward, tentando soar confiante. Não se preocupe. Alfred sorriu de forma amarga. A primeira noite é a pior. Depois, você só sente medo de não ter medo. O silêncio caiu sobre eles quando os bombardeios começaram novamente. As explosões iluminavam o céu escuro, transformando a trincheira em um jogo de sombras. Edward apertou o punho do rifle e olhou para o pai, que permanecia calmo. Durma um pouco, Edward, disse Thomas. Amanhã será um longo dia. Edward tentou, mas o sono foi impossível. Ele ficou deitado, ouvindo o som da chuva misturado com os gritos ocasionais no escuro. No dia seguinte, a patrulha os levou para a terra de ninguém, uma extensão de lama e destroços entre as trincheiras opostas. Cada passo afundava, exigindo força para não cair. Edward se esforçou para acompanhar o pai, enquanto Thomas analisava cada movimento com cuidado. Vejam ali, sussurrou o capitão Harrington, apontando para um grupo de soldados alemães ao longe. A patrulha se escondeu atrás de um monte de destroços, esperando o momento certo para recuar sem serem vistos. Edward respirava com dificuldade, o coração acelerado. Ele observou o pai com atenção, tentando imitar sua calma, mas quando uma granada explodiu a poucos metros, o caos começou. "Corram!" gritou Harrington. Thomas agarrou Edward pelo braço e o puxou, protegendo-o do fogo que vinha dos lados. "Mantenha-se baixo!" De volta à segurança da trincheira, Edward caiu de joelhos, tremendo. "Isso foi a guerra", respondeu Thomas, ajudando-o a levantar. "E amanhã faremos tudo de novo." O amanhecer trouxe consigo o som de ordens gritadas, botas batendo na lama e o eco constante das explosões ao longe. Thomas e Edward estavam em formação, prontos para sua primeira operação defensiva. A trincheira estava agitada, com homens ajustando equipamentos e verificando armas, mas também carregada de tensão silenciosa. "Preparem-se!" ordenou o capitão Harrington, enquanto o sargento distribuía máscaras de gás. "Não sabemos quando, mas o ataque deles está próximo." Thomas ajustou a máscara no rosto de Edward, como um pai ajeita a gravata de um filho antes de um grande evento. "Você vai ficar bem, filho. Apenas siga minhas instruções." Edward assentiu, tentando ignorar o nó que sentia no estômago. Ele olhou para o pai, cuja expressão era de determinação e controle, e tentou absorver parte daquela força. O silêncio que antecedeu o ataque foi quase ensurdecedor. Então, de repente, ele foi quebrado pelo grito de um vigia. "Gás! Gás!" O caos se instalou. Soldados colocaram apressadamente as máscaras, enquanto uma névoa amarela se espalhava pela trincheira. O gás mostarda queimava os pulmões de quem não conseguia se proteger a tempo, deixando um rastro de gritos agonizantes. "Fique abaixado!" gritou Thomas, segurando Edward pelo braço e arrastando-o para trás de uma barreira improvisada. "Respire devagar!" Edward tentou obedecer, mas o medo o dominava. Ele viu um soldado próximo tropeçar e arrancar a máscara em desespero, apenas para cair no chão sufocando. A visão o deixou paralisado, até que Thomas o sacudiu. "Edward, olhe para mim. Você está bem. Confie em mim." As palavras de Thomas o ancoraram por um momento, e ele conseguiu controlar a respiração. O gás começou a dissipar-se, mas o verdadeiro ataque estava apenas começando. Os alemães avançavam, e o som das metralhadoras preenchia o ar. "Defendam a linha!" gritou Harrington, enquanto os homens se posicionavam para contra-atacar. Thomas se manteve ao lado de Edward, disparando com precisão enquanto instruía o filho. "Mire baixo e mantenha-se coberto. Você consegue, garoto!" Edward, tremendo, ergueu o rifle e mirou no horizonte enevoado. Ele puxou o gatilho e o som do disparo foi como um trovão em seus ouvidos. Quando viu a silhueta de um soldado inimigo cair, sua mente entrou em um turbilhão de emoções.
Orgulho, medo e culpa lutavam por espaço em sua consciência. A batalha durou horas, que pareciam dias. Thomas se movia com a experiência de um veterano, protegendo Edward sempre que podia. Eles lutaram lado a lado, até que o som do apito de Harrington indicou a retirada do inimigo. Enquanto os soldados tentavam recuperar o fôlego, Edward caiu sentado, exausto e sujo de lama. Eu consegui, pai. Nós conseguimos. E Thomas olhou para o filho, percebendo a mistura de alívio e choque em seus olhos. Ele se ajoelhou ao lado dele. Você fez o que precisava ser feito, Edward, e isso é o que importa agora. Quando a noite caiu, o campo estava silencioso novamente, exceto pelos sons de homens feridos e pela chuva persistente. Edward observava o pai limpar o rifle com calma, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Como você consegue? Edward perguntou. Thomas parou e olhou para ele. Não é questão de conseguir, filho. É questão de continuar. Cada dia que sobrevivemos é uma vitória. Edward assentiu, mas a pergunta continuava martelando em sua mente. Ele sabia que aquele era apenas o começo e que a guerra ainda tinha muito mais a oferecer. A noite trouxe uma calmaria inquietante à trincheira. O ar ainda estava carregado com o cheiro do gás mostarda e da terra queimada, mas o silêncio ao redor parecia amplificar os sons de conversas sussurradas e passos apressados. Thomas e Edward estavam sentados lado a lado, ambos exaustos após o confronto. Você deveria dormir um pouco, disse Thomas, quebrando o silêncio. Não consigo, respondeu Edward, abraçando o rifle contra o peito. Toda vez que fecho os olhos, vejo tudo. E Thomas suspirou e olhou para o céu, onde as estrelas tentavam se fazer visíveis através da fumaça. A primeira vez é sempre a pior. Acha que eu não senti o mesmo na minha primeira batalha? É normal, Edward. Como você superou isso, pai? Thomas demorou um momento para responder. Acho que nunca superei, na verdade. Apenas aprendi a conviver. Você encontra algo ou alguém que te dá motivo para continuar. Para mim, foi sua mãe. E você? Edward ficou em silêncio, pensando nas palavras do pai. Ele nunca imaginara que a guerra pudesse pesar tanto na alma de alguém. Eu queria ser como você, confessou Edward, quebrando o momento de reflexão. Sempre admirei sua força, sua coragem. Achei que, vindo para cá, eu poderia provar que sou igual a você. Thomas virou-se para o filho, surpreso com a sinceridade em sua voz. Ele colocou uma mão firme no ombro de Edward. Ouça, garoto. Ser corajoso não significa não ter medo. Significa enfrentá-lo mesmo assim. E você já fez isso hoje. A conversa foi interrompida pelo som de passos na lama. Alfred Green, o jovem soldado que havia conversado com Edward antes, se aproximou. Ele segurava um maço de cartas amarrotadas. Vocês querem escrever para casa? Perguntou Alfred, oferecendo algumas folhas de papel. Ajuda a manter a cabeça no lugar. Thomas aceitou uma folha e agradeceu. Boa ideia. Enquanto Thomas escrevia uma carta breve para Mary, Edward observava em silêncio. Ele queria escrever também, mas as palavras pareciam presas em sua mente. Não precisa ser perfeito, disse Alfred, percebendo a hesitação de Edward. Só diga o que sente. Eles querem saber que você está bem. Edward começou a escrever, mas percebeu que não sabia como dizer que estava bem, porque não estava. No entanto, ele escreveu sobre como pensava em casa e sentia saudades. Quando terminou, sentiu um peso sair de seus ombros. Pronto, disse ele, entregando a carta ao mensageiro que passaria para coletá-las. A noite continuou. E as conversas diminuíram até que apenas o som distante da guerra permanecesse. Antes de dormir, Thomas olhou para Edward e sentiu um misto de orgulho e tristeza. Ele sabia que a guerra estava mudando seu filho e que as marcas que ela deixaria seriam profundas. Boa noite, filho, murmurou Thomas, fechando os olhos. Boa noite, pai, respondeu Edward, antes de finalmente ceder ao cansaço. No silêncio, o vínculo entre pai e filho parecia mais forte do que nunca,
como um fio tênue que os mantinha firmes em meio ao caos. A manhã seguinte começou com ordens apressadas. O capitão Harrington reuniu a unidade, o rosto marcado pela tensão. "Recebemos ordens para avançar", anunciou, enquanto seus olhos percorriam os soldados. "Nosso objetivo é tomar uma posição fortificada do inimigo a leste. Será difícil, mas é essencial para o avanço aliado." Thomas ouviu em silêncio enquanto Edward lutava para esconder o nervosismo. Ele sentiu o peso das palavras de Harrington. Essencial era uma palavra que significava vidas sacrificadas por pedaços de terra. Os soldados se prepararam para a missão. Thomas verificou o equipamento de Edward, ajustando a alça do capacete do filho. "Fique perto de mim, sempre", disse ele, sua voz firme, mas cheia de preocupação. Edward assentiu. "Eu vou, pai." A marcha até a posição inimiga foi lenta e exaustiva. A lama engolia botas e cada passo era um esforço. O som distante de tiros e explosões era um lembrete constante do que os aguardava. Thomas mantinha Edward ao seu lado, seus olhos constantemente atentos a qualquer ameaça. Quando chegaram à terra de ninguém, o grupo foi instruído a avançar com cautela. O terreno era uma mistura de crateras, destroços e corpos. A chuva fina transformava tudo em um pântano. "Fiquem abaixados", ordenou Harrington, levantando o braço para sinalizar. Os soldados se espalharam, movendo-se em silêncio, mas a tensão era palpável. De repente, um disparo ecoou, seguido por uma explosão. O caos tomou conta. Gritos e ordens se misturavam enquanto os alemães, alertados pela aproximação, começavam a atirar. "Avancem!" gritou Harrington, enquanto os soldados corriam para a cobertura. Thomas agarrou Edward e o empurrou para trás de uma pilha de destroços. "Fique aqui!" Ele levantou a arma e disparou, cobrindo o avanço dos companheiros. Edward, tremendo, ergueu o rifle e tentou imitar o pai. Ele atirava, mas suas mãos tremiam, e o som ao redor o deixava desorientado. A lama parecia puxá-lo para baixo, e ele lutava para manter o equilíbrio. "Concentre-se, Edward!" gritou Thomas. "Mire baixo!" A batalha continuou por horas, que pareciam intermináveis. O grupo avançava lentamente, conquistando centímetros de terreno a um custo alto. O capitão Harrington liderava com coragem, mas as perdas eram grandes. Quando finalmente chegaram à posição inimiga, o cenário era desolador. Os alemães haviam recuado, mas o custo fora imenso. Corpos de ambos os lados estavam espalhados, e os gritos de soldados feridos enchiam o ar. Thomas olhou para Edward, que estava sujo de lama e sangue, mas ainda de pé. "Você fez bem, garoto", disse ele, colocando uma mão no ombro do filho. Edward tentou responder, mas sua voz falhou. Ele apenas assentiu, sentindo-se vazio. Enquanto os soldados se reagrupavam, Harrington informou que precisariam manter a posição durante a noite. "Não relaxem", avisou. "Eles podem contra-atacar." Thomas encontrou um lugar para ele e Edward se abrigarem. Ele ajudou o filho a limpar o rosto e as mãos, tentando trazer um pouco de normalidade àquele cenário infernal. "Estamos juntos nisso, Edward. Lembre-se disso", disse Thomas. "Eu lembro, pai", respondeu Edward, tentando reunir forças. A missão fora um sucesso estratégico, mas o custo humano era evidente. Enquanto a noite caía, Thomas sabia que o pior ainda estava por vir. A escuridão cobriu a terra de ninguém como um manto pesado, interrompida apenas pelos clarões ocasionais de explosões e disparos distantes. Na trincheira recém-tomada, Thomas e Edward Layton se preparavam para o inevitável, um contra-ataque alemão. "Fiquem atentos", ordenou o capitão Harrington, sua voz firme, apesar do cansaço evidente. "Eles não vão aceitar essa derrota sem lutar." Thomas apertou a mão no ombro de Edward, que segurava o rifle com força suficiente para embranquecer os dedos. "Você está indo bem, filho. Lembre-se, fique baixo e me siga, não importa o que aconteça." Edward assentiu, mas seus olhos mostravam o medo de um jovem que tinha visto mais do que esperava. Pouco depois da meia-noite, o ataque veio.
Uma chuva de artilharia iluminou o céu, transformando a trincheira em um inferno de lama e estilhaços. Gritos ecoaram quando os primeiros soldados alemães avançaram, atirando enquanto corriam. "Defendam a posição!" gritou Harrington, puxando sua pistola e liderando a linha. Thomas disparava com precisão, sua experiência guiando cada movimento. Edward fazia o mesmo, mas cada tiro parecia um esforço monumental. Ele viu homens caindo ao seu redor e sentiu o calor do sangue no rosto quando um soldado ao lado foi atingido. Enquanto a linha resistia, um grito de alerta soou. "Granada!" O projétil caiu perto de onde Edward estava. Sem pensar, Thomas o empurrou para longe, protegendo-o com o próprio corpo enquanto a explosão ressoava. Quando a poeira baixou, Edward percebeu que seu pai estava ferido. "Pai!" gritou Edward, ajoelhando-se ao lado dele. "Estou bem, ainda estou aqui", respondeu Thomas, a voz entrecortada pela dor. Não pare agora, eles ainda estão vindo." Edward tentou ajudar Thomas a se levantar, mas outro ataque inimigo se aproximava. Os dois estavam expostos e a linha defensiva começava a ruir. "Vai precisar confiar em mim agora", disse Thomas, segurando a mão do filho. "Corra para a retaguarda. Avise Harrington. Eu vou segurar aqui." Não vou te deixar!" Edward gritou, as lágrimas misturando-se à lama em seu rosto. Thomas olhou para o filho, os olhos cheios de um amor que palavras não poderiam expressar. "Você prometeu me seguir, mas agora estou te dizendo para correr. Não posso perder você. Vá, Edward." Relutante, Edward obedeceu, correndo para avisar Harrington. Mas ao olhar para trás, viu Thomas erguendo o rifle e enfrentando os inimigos sozinho. O coração de Edward se partiu ao ver seu pai cair sob o fogo inimigo, mas ele sabia que precisava continuar. Com as informações de Edward, Harrington organizou uma última defesa que conseguiu repelir o ataque. Quando tudo finalmente se acalmou, Edward voltou para onde tinha deixado o pai. Ele encontrou Thomas caído, o corpo imóvel, mas o rosto tranquilo, como se tivesse encontrado paz em seu sacrifício. Edward ajoelhou-se ao lado dele, segurando a mão fria. "Eu prometo que não vou te decepcionar, pai", sussurrou. Naquela noite, enquanto a chuva caía, Edward entendeu o verdadeiro significado de coragem e sacrifício. Ele não era mais o jovem idealista que chegou ao fronte. Agora era um soldado marcado pela perda e pela memória de um pai que deu tudo para protegê-lo. O amanhecer seguinte trouxe uma calma estranha ao campo de batalha. A névoa cobria os destroços e corpos espalhados pela terra de ninguém, enquanto os soldados sobreviventes reuniam forças para enterrar seus mortos. Edward Layton caminhava lentamente entre os escombros, carregando o corpo de seu pai com a ajuda de Alfred Green. "Ele foi um homem corajoso", disse Alfred com a voz baixa. "Muitos aqui devem suas vidas a ele, inclusive eu." Edward não respondeu. As palavras de conforto soavam vazias naquele momento. Ele apenas assentiu, focado na tarefa de dar ao pai o descanso que ele merecia. Thomas Layton foi enterrado em um local improvisado, ao lado de outros soldados que haviam caído na batalha. Harrington aproximou-se de Edward, entregando-lhe o capacete do pai. "Ele era um bom homem, Layton, e você honra o nome dele ao continuar aqui conosco." Edward segurou o capacete, sentindo o peso simbólico do legado que agora carregava. "Obrigado, senhor", respondeu, sua voz firme, apesar do turbilhão em seu peito. Dias depois, Edward escreveu uma carta para sua mãe, Mary. Ele não conseguiu relatar todos os detalhes, mas garantiu que Thomas morreu como um herói. Ele também escreveu sobre a promessa que fez ao pai, voltar para casa. Quando Mary recebeu a carta, estava sentada na varanda da fazenda. As mãos tremiam enquanto ela lia as palavras do filho. Lágrimas escorriam por seu rosto ao saber que havia perdido o marido, mas também ao perceber a força que Edward demonstrava. "Ele está comigo", murmurou Mary, olhando para o horizonte, onde o sol começava a se pôr. Anos mais tarde, os nomes de Thomas e Edward Layton
foram inscritos no portão de Menin, junto a milhares de outros que nunca voltaram para casa. Edward sobreviveu à guerra e retornou para Mary, carregando consigo as memórias de seu pai e o sacrifício que o manteve vivo. No memorial de Passchendaele, Mary colocou uma foto de Thomas e Edward lado a lado, com uma breve mensagem: unidos na vida, unidos na eternidade. A história de Thomas e Edward Layton tornou-se um símbolo de coragem e amor em meio à devastação da guerra. Para aqueles que visitavam o memorial, o sacrifício deles era um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, os laços humanos mais profundos podiam resistir ao caos. Edward, já com cabelos grisalhos, visitou o memorial muitos anos depois, acompanhado de sua filha. Ele tocou os nomes inscritos no portão e sentiu o peso das lembranças. "Meu pai me salvou", disse ele à filha, "e tudo o que faço é para honrar isso." Enquanto eles deixavam o memorial, Edward olhou para o céu e viu uma única estrela brilhando intensamente. Ele sorriu, sentindo que Thomas estava lá, ainda protegendo-o de alguma forma. E assim, a memória de Thomas e Edward Layton permaneceu viva, um testemunho de sacrifício e amor eterno, imortalizada na lama de Passchendaele.